TV Mancha. Boa noite, família. Bem-vindos a mais um TV Mancha. Hoje especial, né? Continuando aquela nossa sequência com entrevistas com os candidatos à presidência do Palmeiras. Hoje com o atual presidente, candidato à reeleição, Paulo Nobre. E a gente vai falar um pouquinho rapidinho só do jogo que tivemos no sábado, aliás, né? Um jogo muito bom pra gente. A gente nem vai passar os vídeos até para aproveitar a presença do Paulo Nobre aqui hoje. Eu vou dar boa noite à mesa. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, mais uma terça, né? Sobre o jogo, eu nem quero falar muito, até porque a gente acabou perdendo, né? Era um jogo, na teoria, até fácil, porque o Atlético viria com time reserva, estava com a cabeça voltada à final da Copa do Brasil, a gente acabou perdendo uma infelicidade nossa aí. Mas vamos continuando com o programa. Durante o programa a gente fala sobre o jogo também, mas a gente tem assuntos mais importantes para falar também, que é o Paulo Nobre e a reeleição do clube. Tá certo, Marquinhos. Boa noite, Catatal. Bom, boa noite. Como o Marquinhos falou, acho que o jogo de sábado, pela importância do programa, acho que nem merece ser comentado, né? A gente precisa esclarecer muitas coisas aí sobre a gestão do Paulo Nobre, sobre problemas, né? A gente que sempre aqui no programa critica muito a gestão dele, o modo dele conduzir o time do Palmeiras principalmente, né? Então acho que a gente tem que bater mais nessa tecla aí. Tá certo, Catatal. E finalmente nosso convidado especial hoje, Paulo Nobre. Seu oi, Paulo Nobre. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Perguntem todas as dúvidas que vocês tiverem. É o que eu falava antes de me eleger. Vocês nunca vão concordar com tudo que eu fizer, mas que vocês tenham certeza que eu estou fazendo tudo visando o melhor para a instituição. Hora você agrada, hora você não agrada, agora a instituição tem que vir em primeiro lugar. Só com relação ao jogo de sábado, apenas o meu palpite, é que em primeiro lugar, hoje em dia não tem mais muito time em reserva, né? E principalmente o reserva, quando entra, ele quer mostrar serviço para poder virar um titular. E nós jogamos muito, muito mal. Então, quer dizer, não posso dizer que o time relaxou, mas o que eu posso dizer é que jogamos mal contra um time que taticamente se comportou muito bem. Tá certo, Paulo. Primeiro a gente agradece a sua presença e agora eu vou dar a palavra à mesa aqui para já começar a sessão de perguntas, né, que são muitas. Bom, para quem duvidava, né, que ele viria, hoje ele está aqui. Apesar dele aparecer em uma outra imagem, é ao vivo, ele está no mesmo estúdio com a gente e vai responder o que a gente perguntar ou não. Isso é um direito dele negar algum tipo de resposta. E como a gente já havia prometido, né, de convidar todos os candidatos, no início era o Granieri, o Pescamona e o Paulo Nobre. O Granieri não passou no filtro, porém, mesmo assim ele veio. O Pescamona veio há umas 2, 3 semanas atrás e hoje o Paulo Nobre, dando a oportunidade dele responder as nossas dúvidas e também de comparecer, né, um pouco antes da eleição. Bom, a minha primeira pergunta é o seguinte, não é um fato curioso assim, que desde o início da sua eleição, ou desculpa, do seu mandato, você assumiu em janeiro de 2013, e quando foi em março, aconteceu um problema no aeroporto e de lá para cá você cortou relações com todas as torcidas organizadas do Palmeiras por aquele fato. Não é um fato curioso, justamente perto da eleição, você está aqui no programa voltado por uma torcida organizada? Bom, vamos lá, Marquinhos. Em primeiro lugar, o que aconteceu em março de 13 é uma coisa completamente inaceitável. Jogar um copo na cabeça de um jogador, seja no Praz, seja no Valdívia, ou seja em qualquer outro, é uma coisa inadmissível e que eu jamais aceitaria. O que eu senti, Marquinhos, que aconteceu no início da minha gestão, pelo fato de eu ser oriundo das arquibancadas, pelo fato de eu já ter sido um torcedor uniformizado, eu acho que muitas pessoas confundiram um pouco, achando que agora chegou a vez da arquibancada mandar e etc. Não é o caso. Eu respeito muito todo torcedor uniformizado. Quero deixar muito claro aqui que eu não tenho absolutamente nenhum preconceito com nenhum torcedor, seja uniformizado ou não. Agora, certas atitudes o presidente não pode admitir. Eu nunca conversei com você como presidente da Mancha Verde, só que eu já conversei com você várias vezes como um sócio do clube.
Eu lembro que a primeira vez você até perguntou se daria para a gente bater um papo, e eu vi que você ficou até um pouco surpreso do fato de eu... Falei, claro, você é um sócio do clube. E eu nunca me neguei a conversar como sócio do clube. O fato de eu estar aqui hoje é para vocês terem a oportunidade de me perguntarem todas as dúvidas que vocês têm. Eu não tenho a pretensão de, pelo fato de eu estar aqui hoje, passar a ser um presidente popular para vocês. Mas é muito importante, não só o torcedor uniformizado, como o torcedor comum, entender que por detrás de cada atitude que essa gestão teve um racional. Vocês concordando ou não concordando com a atitude. Em relação ao que aconteceu no aeroporto e sua atitude posterior, em certas partes eu até concordo. A única coisa que eu não concordo, que a gente não concordou na época, assim, que foi uma atitude imediata, sem antes ter procurado saber qual eram os motivos. É claro que qualquer tipo de agressão física ou até moral para qualquer pessoa é inaceitável hoje em qualquer tempo da humanidade. Mas eu acho que a gente só não concordou da maneira que foi cortado esse tipo de relação, até porque ficou uma coisa muito vaga, né, quando você disse que cortou as regalias da torcida. Muita gente achou que a gente ganhava ônibus, ganhava dinheiro, ganhava ingresso, e a realidade era totalmente diferente, só que da maneira que foi exposto, atingiu até negativamente a gente, até porque as pessoas não gostam de escutar nossas explicações, né? Claro que você, como o maior mandatário do clube, você é a maior figura do clube, isso é inegável, né? Acho que o Palmeiras está acima de qualquer coisa e você é o presidente atual do clube. Então, o que você fala vira mais ou menos vira praticamente uma verdade. E a gente ficou como o lado mais fraco, como o único monstro nessa história, sendo que é claro que qualquer motivo que a pessoa dá, a gente não pode agredir ninguém, mas teve um porquê que aconteceu aquele dia, e mesmo assim o jogador não foi punido porque ele fez um gesto obsceno por uma torcida que estava na arquibancada. E mesmo assim não teve uma suspensão do jogador, que seria o mínimo também que poderia ter acontecido na época. Isso é a minha visão, né? Não, eu respeito a sua visão, Marquinhos. Só que na época que aconteceu aquilo, eu fui muito claro. Eu não generalizei a torcida como um todo. Eu disse que tinha uma esmagadora minoria que tinham maus comportamentos como esse e que eventualmente quem tomou aquela atitude, se fosse expulso da torcida, o relacionamento voltaria com o presidente, não com a gestão. A gestão, nós tínhamos uma diretoria de relacionamento com o torcedor que continuou existindo. Mas da mesma maneira que você reclama que as pessoas eventualmente não têm muito boa vontade para escutar vocês, eu também vou fazer um comentário, que o torcedor uniformizado também não tem muito boa vontade para escutar todas as entrevistas. Escutaram a primeira, a gente conversou outro dia sobre isso no clube. Escutaram a primeira e depois não escutaram absolutamente mais entrevista nenhuma, aonde muitas vezes eu defendo o direito do torcedor se manifestar, eu defendo o direito do torcedor criticar, eu só não defendo a violência. É a única coisa que eu digo contra pessoas ou contra o patrimônio do clube. O que aconteceu naquele momento ficou meio que imortalizado como aquela declaração que eu dei naquela coletiva. E o fato é que várias outras vezes eu falei sobre o tema, várias outras vezes, e é aquilo que eu falo, também não existe a boa vontade de querer escutar o que a gente fala ou deixa de falar. Na verdade, ficou uma raiva pelo fato das pessoas talvez acreditarem que por eu ser oriundo de torcida uniformizada, eu teria um comportamento diferente. Deixei muito claro isso naquela época. Agora, não fiz nenhuma perseguição, absolutamente nenhuma perseguição. Nós já conversamos até sobre episódios que aconteceram de lá para cá. Eu apenas me concentro muito, Marquinhos, em administrar o clube, que é uma coisa dificílima, mas dificílima. Eu não fico voltado a um problema ou outro específico. Eu sigo a vida e agora, a Mancha Verde não precisa e nem deve precisar de ajuda do clube para sobreviver. Quando você fala sobre as regalias, quantas vezes eu não deixei mais do que claro que as regalias eram única e exclusivamente comprar ingresso
direto, em vez de você entrar numa fila e cada um comprar 3. Eu falei isso em várias oportunidades, que as regalias nem eram diferentes, porque o Palmeiras nem tinha condição de dar regalias diferentes. E desde o início da minha gestão, eu nunca tinha ajudado com combustível, com dinheiro, nada. A única coisa que eu fazia era, fora de São Paulo, fora do país principalmente, caso o torcedor, uniformizado ou não, viabilizasse a sua ida ao local, eu, como tinha uma cota de ingressos dado pelo time adversário, eu entregava, porque imagina você chegar até um país e não conseguir ingresso para entrar. E aqui em São Paulo, que vocês compravam direto o número de ingressos que convinha a vocês comprarem. A única coisa que eu cortei foi isso, porque é a única coisa que eu tinha condições de dar. Mas, mais uma vez, isso ninguém escutou. E eu falei isso várias vezes, Marquinhos. A indignação também, quando começou a falar assim, a gente cortou o relacionamento com a torcida organizada. O que revolta um pouco, assim, essa parte de ingresso, de ajuda de clube que a torcida ela não necessita e ela não precisa, eu também concordo. Eu tenho uma seguinte opinião, assim, se eu gosto de ir em estádio de futebol, se eu gosto de ir em jogo, que para mim é um momento de lazer, eu, no mínimo, eu tenho que pagar por isso. É a mesma coisa se eu fosse no teatro, ou num parque, ou na praia. Então, acho que o torcedor ele não tem a obrigação e o direito de falar assim, não, eu tenho o direito de receber ingresso de graça. Isso, para mim, não, eu não aceito esse tipo de argumento. A outra parte da indignação que eu falei é o seguinte, quando você diz, eu corto o relacionamento com a torcida organizada, mas antes da gente ser organizada, a gente é sócio do clube, o cara ele é sócio-avante, ele compra a camisa oficial do clube, ele vai em jogo, ele paga ingresso. Então, quando você corta o relacionamento com a torcida, você está cortando com a relação com o torcedor no geral, né? Então, Marquinhos, eu respeito a sua opinião, mas me permita discordar, porque você é um torcedor uniformizado, você é um sócio do clube e você é um sócio-avante. Ser sócio-avante não é uma torcida à parte. Avante é único e exclusivamente um meio para facilitar a vida do torcedor, para poder ter prioridade em compra de ingresso ou desconto em compra de ingresso, e para facilitar a vida do torcedor e até da própria família do torcedor em descontos em todas as redes que isso possibilita. Agora, você é um avante, você é sócio do clube e você é presidente, é torcedor uniformizado. Eu alguma vez deixei de te atender como sócio do clube? Não. Alguma vez eu deixei de atender o sócio avante ou deixei de brigar por tudo que pudesse atender o sócio avante? E olha, não existe a menor discriminação entre a pessoa ser torcedor uniformizado ou não, tanto para ser sócio avante como para ser sócio do clube. Então, tipo assim, respeito a sua opinião, mas eu não cortei com a torcida do Palmeiras como um todo. Eu cortei única e exclusivamente com as torcidas uniformizadas. E eu vou falar uma coisa, talvez num futuro a gente possa concluir que isso foi uma coisa saudável, porque às vezes o relacionamento entre dirigente e torcedor uniformizado, pelo fato de vocês serem organizados, terem um grande grupo e tudo mais, quantas vezes dirigente já não fez mau uso dessa relação, pedindo para vocês fazerem isso ou aquilo, e depois ganha uma eleição, nem admite que conversou com vocês. Eu, pelo menos, eu sou muito franco. Eu trabalho para o clube que vocês são apaixonados, pelo clube que eu sou apaixonado. Vocês torcem, fazem uma festa ou, eventualmente, criticam e vaiam o clube que vocês são apaixonados, que eu também sou, mas cada um na sua consegue fazer melhor o seu trabalho. Pode perguntar. Agora, voltando para... Tirando essa parte aí, voltando para a sua gestão, né? A gente, como palmeirense, apaixonado, né? Como todo palmeirense apaixonado, a gente esperou o centenário, né? Como todo mundo, a gente queria um Palmeiras forte no centenário. Aí a gente deparou na sua gestão com o Palmeiras tomando 2 goleadas de 6, certo? A gente no centenário está vendo o Palmeiras em 14º lugar, tá? A gente deparou a sua gestão com 37 contratações, todas de um nível baixíssimo para o nível de Palmeiras. No começo da sua gestão, a gente viu o nosso maior ídolo na época, o Barcos, sendo dado de graça para o Grêmio. Aí depois a gente viu o Henrique, o nosso zagueiro, indo embora.
Aí depois a gente viu o Allan Kardec a gente perdeu o Allan Kardec por um dos nossos maiores rivais aqui de São Paulo. E inúmeros erros, quer dizer, para a gente, né? Talvez para o senhor não tenha sido erro. Erros em cima de erros, erros em cima de erros. E aí, tipo assim, a gente como sócio do clube, se a gente está em dúvida numa votação para a eleição em quem votar, eu queria que o senhor me desse um motivo para eu votar no senhor. Vamos lá. Todos esses casos que você citou, se a gente tiver tempo, a gente pode analisar um a um e eu te explico um a um por que a gente fez uma coisa ou por que a gente deixou de fazer. Por que você deveria votar em mim para a minha reeleição? Primeiro porque eu consegui nesses 2 anos, isso não é um compromisso do torcedor, o gostoso de ser torcedor é porque o torcedor não tem compromisso com a administração e quando você é torcedor, a frustração é que você se sente impotente de poder fazer algo a mais pelo clube. Mas, por outro lado, isso é uma moeda que tem cara e tem coroa. O outro lado da moeda é você ter que ter compromisso com a administração e você sempre tem o dia seguinte. E você tem que continuar administrando e o Palmeiras não para. Essa que é a grande frustração de um dirigente que tem um torcedor dentro dele que muitas vezes tem vontade de fazer um monte de coisa e não pode fazer. Nesses 2 anos, eu consegui sanear grande parte dos problemas do clube. Eu não vou falar que eu acabei com a dívida, porque a dívida do Palmeiras não se acaba em 2 anos. Mas eu peguei uma dívida de curtíssimo prazo. Para você ter uma ideia, Catatal, a gente estava em 2013 só com 25% das receitas do ano inteiro para você gerir o ano inteiro. Em 2014, eu só tive 70% da receita. Se você juntar 2013 e 2014, nós não tivemos dinheiro para 1 ano de gestão. E não tem mágica no futebol. O futebol, ele é muito caro. Eu te falo para você, nem no pior dos meus pesadelos, eu imaginei me eleger presidente do Palmeiras e estar flertando com a 2ª divisão como nós passamos grande parte desse campeonato e ainda não estamos livres dela. Tem que ter muita concentração para sair disso. Foram 2 anos duríssimos, onde a gente conseguiu no primeiro ano subir sem susto, que era o nosso grande objetivo. Algumas pessoas me perguntam, mas pô, você não quis ganhar a Libertadores? Você acha que eu como presidente não ia querer ser campeão da Libertadores? Só que uma Libertadores você não planeja em 15 dias. Em uma Libertadores você precisa conseguir ter recursos para planejar ela. Então o objetivo de 2013 era subir sem susto. Veja o que está passando o Vasco hoje. Acredito que vai subir. Mas a gente não passou nada desse sufoco que o Vasco está passando e esse era o grande objetivo. Quando a gente formou o time de 2014, a gente tentou qualificar o time da Série B que subiu para a Série A e até com alguns valores que foram destaques na Série A de 2013, que vieram para o Palmeiras graças à credibilidade que a gente começou a voltar a ter no mercado, porque no início de 2013 eu não conseguia trazer jogador, não era pelo problema do salário. O jogador não queria vir jogar aqui mesmo, e ponto final. Então, quer dizer, a gente conseguiu mudar a imagem do Palmeiras no mercado, conseguiu fazer um time com credibilidade junto ao elenco, e jogadores se falam um com os outros, para tentar conseguir em 2014, principalmente ganhar o Campeonato Paulista, que era o primeiro campeonato que a gente disputava. Infelizmente, teve um Ituano no meio do caminho, que na minha opinião, a gente pode falar o que a gente quiser, não tem desculpa. Não interessa falar que ganhou do Santos em 2 jogos, não adianta falar que também ganhou do Corinthians e do São Paulo. A Sociedade Esportiva Palmeiras foi para uma semifinal com o Ituano no Pacaembu e perdeu. Isso é inaceitável, mas é uma coisa que infelizmente acontece no futebol. E no futebol você acaba sendo julgado por 10 centímetros. Se a bola pega na trave e entra, você é gênio. Se pega na trave e sai, você é um desgraçado. Eu peço meu voto, não só a você, como a todos os sócios, porque a parte pior, que era a parte daquela dívida de curtíssimo prazo, a gente conseguiu jogar para longuíssimo prazo. O Palmeiras talvez demore de 15 anos, talvez até 20 anos para pagar esse rombo criado no passado e que a gente conseguiu solucionar. E eu tenho certeza absoluta que em 2015 a administração do clube, não é que ela é fácil, porque fácil ela não vai ser nunca, mas a condição
de você conseguir fazer um trabalho com melhores resultados é muito maior. Mas, presidente, a gente sabe que, tipo assim, esse discurso que o senhor tem falado assim nas entrevistas, em todas as TVs, pro palmeirense, ele não sabe, ele não demonstra, o senhor não demonstra a confiança no que o senhor está falando, entendeu? A gente não sente confiança que nos próximos 2 anos do seu mandato vai mudar, que o time do Palmeiras vai ser forte, entendeu? Com todo respeito ao senhor, a gente está até conversando, uma conversa até de alto nível, eu sinto que o senhor não admite que nesses 2 anos que o senhor errou, entendeu? Que a sua gestão, pelo que o senhor fala, o senhor não errou em nada, entendeu? Por exemplo, o senhor fala que o Ituano ganhou tudo, mas eu acho, na minha opinião, que o senhor montou no centenário do Palmeiras um dos piores times do Palmeiras da história, certo? O senhor contratou 37 jogadores e o senhor fala que não, eu contratei 6 jogadores. Não, o senhor contratou 37, porque se os jogadores estão com contrato no Palmeiras, eles são contratados do Palmeiras, entendeu? Eles têm contrato, eles recebem do Palmeiras, o dinheiro sai do Palmeiras, então eles são contratados do Palmeiras. São 37 jogadores que na maioria não tem condição nenhuma de jogar no Palmeiras. Então, o que o senhor me passa, tipo assim, eu não errei nada, aconteceu, o Ituano ganhou, nós por acaso o Gareca não deu certo, nós estamos em 14º e no ano que vem eu vou tentar, entendeu? O senhor não passa para mim a confiança de que nos próximos 2 anos o Palmeiras vai ser forte e eu queria que o senhor, sei lá, o senhor admitisse, olha, eu errei aqui, eu mantive o Brunoro aqui, que o Brunoro não fez nada, entendeu? O meu diretor de marketing não conseguiu nada, entendeu? O que a gente queria era isso, que o senhor chegasse e falasse, olha, eu errei. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, você está reclamando que eu não demonstro otimismo, esperança pro... Não, o senhor não passa para a gente... Não passa pra gente... As coisas vão ser diferentes. Que as coisas vão ser diferentes. Tá. O senhor não passa. Para mim, o Palmeiras vai ser, o ano que vem, pior do que é em 2014. Bom, eu até entendo o que você está falando, mas você me permite discordar. Pois não. O que acontece? Eu não vendo ilusão e não vou vender nunca. Eu acho que é uma grande sacanagem com o torcedor de uma maneira geral. É muito fácil você falar o que o torcedor quer escutar. É muito fácil. Mas é uma tremenda sacanagem. Eu acho que você tem que jogar aberto, jogar limpo, ter um papo reto, simplesmente porque depois você vai ser cobrado por isso. E eu não vou querer, principalmente no momento de eleição, ficar com conversinha fiada. Eu prefiro muito mais falar a realidade como ela é. Você fala que eu não admito nenhum erro. Por favor, você que está falando isso, eu simplesmente falo uma coisa para você. Se eu não tivesse errado em nada, o Palmeiras não estaria na situação que está hoje na tabela do campeonato. O que eu digo a você é o seguinte, erros aconteceram, e aconteceram vários, como aconteceram acertos também. Você tem que ter a humildade de saber, em reconhecendo os seus erros, mudar aquilo que não foi bem. Quando você reclama do diretor de marketing, eu falo para você, ser diretor de marketing não é única e exclusivamente você procurar um patrocínio master. Simplesmente porque, se você fizer um exercício, em 2013 e 2014, que patrocínio master surgiu em time grande de futebol? Tirando uma instituição financeira que entrou no futebol por motivos políticos, ninguém mais conseguiu patrocínio. E o nosso marketing trabalhou muito, por exemplo, o Sócio Avante, que quando nós iniciamos, tinha 8.700, a gente ganhava em torno de 100 mil por mês. Hoje passou de 50 mil e a gente está em 900 mil por mês. Se você analisar, isso é mais ou menos meio master. Mas na verdade tinha que ter conseguido isso e muito mais. Talvez eu tenha errado por não ter trocado o diretor de marketing antes, que era uma pessoa que eu quero deixar muito clara, extremamente trabalhadora, extremamente proativa, mas talvez, se não estivesse agradando num ou outro aspecto, deveria ter sido trocado antes. O Brunoro, eu sei que todo mundo pegou raiva do Brunoro, o que é uma grande injustiça. As pessoas muito associavam o Brunoro com o Brunoro da Parmalat, então imaginando que chegando o Brunoro ia chegar ao mesmo sucesso que a gente teve com a Parmalat.
Mas sem dinheiro você não faz mágica. O Palmeiras não partiu do zero, o Palmeiras partiu de um negativo muito grande. Então eu falo que muita coisa, eu aprendi muita coisa com o Brunoro passou a experiência dele em várias situações, não só no futebol. Ele não foi contratado para ser o manager do futebol, ele foi contratado para cuidar do clube como um todo, também do futebol. Só que num primeiro momento, a gente pediu para ele ficar com atenção mais voltada ao futebol, para poder ajudar naquele início como um todo. Eu gostaria que, obviamente, no ano do centenário, nós tivéssemos ganho tudo, absolutamente tudo. Mas como eu te falei, o Palmeiras foi durante muito tempo, eu sei que o torcedor tem nada a ver com isso, mas eu estou te colocando na realidade. O Palmeiras foi durante muito, muito tempo uma caixa d'água onde saiu mais água do que entrou. Não tem mágica, ela seca. E o Palmeiras não tem que ser forte só no ano do centenário, o Palmeiras tem que ser forte sempre. Então, tinha que chegar um presidente uma hora, não pensar que o mandato dele é só de 2 anos, não pensar se ele vai sair do mandato popular ou impopular. Tinha que pensar só na instituição, tinha que mudar um pouquinho todos os conceitos que tinham dentro do clube, do tipo, o Palmeiras é grande, gasta, faz, etc. Quando eu falo que eu contratei só 6 jogadores, porque em outras épocas, todos os jogadores eram comprados. A gente não contratou 37 porque não tinha dinheiro para contratar 37. A gente, na verdade, fez trocas e a gente fez empréstimos quase gratuitos. Por quê? Porque não tinha condição de fazer diferente. E mesmo assim, por que as pessoas reclamam tanto que as nossas negociações demoram e se estendem? Porque quando você negocia sem dinheiro é difícil. Eu vou atrás de um time e falo, você me empresta tal jogador? Empresto, não estou utilizando ele. Quanto que você paga pelo empréstimo? Não tenho nada para pagar. Eu só alivio a sua folha salarial. O que o presidente fala para mim? Eu vou consultar o mercado. Se alguém pagar alguma coisa por ele, eu empresto. Senão, vou ser o primeiro da fila dos que não vão pagar nada. E foi muito difícil conseguir chegar até onde a gente chegou sem ficar comprometendo gestões futuras. Eu te falo, nós não adiantamos R$1 de gestões que não são a nossa. Isso dá uma esperança de você conseguir, agora, deixando o elenco mais enxuto, fazer contratações para que o Palmeiras possa ter um time qualificado para disputar os títulos de 2015. Vou fazer uma pergunta em relação... Bom, a minha pergunta é em relação a uma entrevista que aconteceu hoje na Rádio Transamérica. Eu não ouvi, mas eu li no lance alguns trechos que você teria dito, então eu não sei se... Obrigado. Se o que eu li é realmente verdade, até porque é uma reportagem escrita. Eles estavam justamente falando já da capacidade da arena, onde a polícia vetou 4.000 ingressos por causa do visitante, por questão de segurança, visar a segurança, e supostamente uma declaração sua que você era a favor de torcida única, porque a polícia ela gasta muito dinheiro para deslocar os torcedores até o estádio do visitante, e também que os torcedores geralmente nesses jogos acabam se matando em trens ou metrô, né? A opinião que eu tenho sobre isso é o seguinte: quando você, eu não sei se você falou isso, mas a partir do momento que você... Quer que eu repita o que eu falei? Aí você comenta em cima Pode falar. Bom, a minha opinião sobre esse tema, eu disse lá, é um tema polêmico e que tem que ser amplamente discutido. Só que precisamos considerar a hipótese de se discutir jogo de uma torcida só. E eu expliquei o porquê. No Allianz Parque, você poderia colocar 6.000 palmeirenses a mais se não tivesse a torcida adversária. Que era 4.000 ingressos que a polícia, por questão de segurança, ela acaba glosando, ou por questão de segurança, ou por questão de não dar para poder assistir o jogo, porque os tapumes acabam impedindo a visão. E na parte do anel superior, eles tiraram 2 ou 3 fileiras, pelo fato de ninguém jogar nada na torcida adversária. Então, você perde 4.000 lugares aí e perde mais 2.000 lugares que são os adversários, onde a gente poderia ter 6.000 palmeirenses a mais. Fora isso, tem o risco que, por mais que eu não tenha responsabilidade sobre a torcida que vai no estádio adversário, é só 5%,
num estádio de 40 mil, vão 2 mil palmeirenses, por exemplo, e vocês, querendo ou não, estão correndo riscos. Querendo ou não, acabam acontecendo as brigas, acaba morrendo ou um palmeirense aqui, ou acaba morrendo um adversário ali, e eu acho isso um tremendo absurdo. E o que eu disse é o seguinte, o que gasta o Estado como policiamento para poder deslocar, o efetivo para deslocar, dando proteção para vocês quando vão na casa dos adversários, ou dos adversários quando vêm na nossa casa, é um gasto que eu acho desnecessário e ainda tem todo o prejuízo que o clube acaba tendo. O que eu disse foi, esse é um assunto polêmico, mas a gente tem que poder discutir ele, porque eventualmente a gente está chegando num momento onde isso pode ser melhor para todo mundo. Eu acho que a opinião que eu penso sobre isso, você, quando fala de torcida única, que é a favor de torcida única por causa desses motivos, acho que a gente deveria partir para o outro lado, né? Porque eu tenho a opinião da seguinte forma, hoje só existe violência no futebol por causa da impunidade, né? Então, aquele cara que ele comete um crime, se ele não for punido, ele vai continuar cometendo aquele mesmo crime. Então, e você tirar o direito de outra pessoa, dele poder curtir um estádio de futebol ou qualquer outra coisa por causa de violência, você mostra a ineficiência do Estado. Então, acho que a gente tem que lutar primeiro para que aquela pessoa que cometa aquele crime ele seja punido e não tirar o direito dele de poder curtir um jogo de futebol. Mas Marquinhos, até o ponto que o Estado assuma essa responsabilidade, vai bem. O problema é que o Estado está transferindo essa responsabilidade para os clubes. E aí dá uma confusão, quem que perde mando de jogo? O seu próprio clube de coração. Pra você ter uma ideia, o que aconteceu no Itaquerão, não teve briga, mas teve algumas cadeiras que se quebraram e tudo mais, etc. Queriam punir tanto o Corinthians como o Palmeiras com perda de mando de campo. Sendo que eu concordo com você, a responsabilidade é do Estado, é da polícia, é do Ministério Público, etc., de garantir a segurança. Eu sou da época, Marquinhos, que jogos eram 50-50%, ou eventualmente 40-60%. Você conseguia ter uma divisão muito mais interessante de torcida, onde você podia ver a festa de duas torcidas diferentes. Hoje fica 5% só, tendo um risco muito grande de violência, que acaba acontecendo. Eu entendo que o torcedor tem o direito de ir e vir, isso e aquilo. Concordo plenamente com você quando você fala que a certeza da punibilidade é que impede o sujeito de fazer algum crime. O que eu defendo também é que não adianta você pegar um torcedor que briga no estádio e pôr ele na cadeia. A cadeia é feita para latrocida, é feita para uma porção de crimes muito mais sérios do que eventualmente brigar no estádio. Eu defendo que o torcedor, que saia-se uma lei, regulamente isso, o torcedor que não se comporte bem no estádio, eventualmente ele tenha que, para não ir preso, comparecer a um determinado local para não poder assistir o jogo. Eu acho que essa é a maior punição que pode sofrer um torcedor. Bom, eu gostaria de fazer para o senhor, se eu chegasse para o senhor e fizesse uma proposta para o senhor, entendeu? Eu chegaria para o senhor e falasse assim, ó, o senhor tem um carro importado, entendeu? Então o senhor me daria o seu carro importado, é um negócio, nós estamos fazendo um negócio, entendeu? O senhor me daria o seu carro importado em definitivo, certo? E eu proporia ao senhor que eu emprestaria para o senhor 5 bicicletas ergométricas, né? Só que na verdade eu entregaria só 4, certo? Emprestada durante um ano. Perfeito. O senhor cuidaria dessas bicicletas ergométricas durante um ano e no final de um ano o senhor me devolveria essas 4 bicicletas ergométricas e eu ficaria com o seu carro importado. O senhor faria esse negócio? Esse negócio do jeito que você está falando, não. Não? Esse negócio que você está falando, não. Porque foi como eu senti o negócio do Barcos. Então vamos lá. Você sentiu o negócio do Barcos? Exatamente. Para mim foi exatamente isso. Então eu te afirmo. Esse negócio que você acabou de me propor, não faço. Não faz? Não faço. Porque para mim o Barcos era um carro importado. E o que chegou eram 4 bicicletas ergométricas da pior qualidade. Então vamos lá, mas essa é a sua opinião. Certo. Certo? A minha não, de um monte de gente. De um monte de gente. Eu posso discordar? Pode, tá, pode. Vamos lá. O Barcos
foi para o Grêmio e o Grêmio saldou a nossa dívida com a LDU. O Grêmio pagou uma parte financeira para o clube, 4 milhões de reais, pagou a parte da LDU que foi mais, não lembro de cabeça agora, mas a somatória deu mais ou menos, a somatória financeira, aquilo que a gente acabou pagando para o Grêmio, para o Leandro ficar em definitivo para o Palmeiras. Esse carro importado que você está falando, a gente só tinha 70% dele e hoje temos mais ou menos a mesma proporção do Leandro. O Barcos era um jogador de quase 30 anos, o Leandro um de quase 20 anos. O Barcos chegou à seleção brasileira quando esteve no Palmeiras. Argentina. O Leandro, a seleção argentina, a seleção do seu país, quando esteve no Palmeiras. O Leandro chegou à seleção também do seu país jogando no Palmeiras. Então, o resumo dessa negociação entre Palmeiras e Grêmio foi a troca do Barcos pelo Leandro. Financeiramente, foi uma troca de dinheiro de um lado para o outro. O quinto jogador, o que eu falei foi o seguinte, nós tínhamos o direito de 5 jogadores, ou como você está se referindo, de 5 bicicletas ergométricas. O que eu falei é o seguinte, se não for usar o quinto jogador, não me traga um jogador aqui só para pendurar no salário. Nós podemos ter o direito de 5 jogadores, da mesma maneira que a gente tinha o direito de ficar 1 ano a mais com o Leandro, sem pagar nada por isso. A gente poderia ter feito uso desse direito ou não, como a gente poderia ter feito uso de ficar com o quinto jogador, como poderia não ter ficado com o quinto jogador. Nós não vimos nenhum jogador lá que seria interessante para o Palmeiras naqueles jogadores oferecidos pelo Grêmio. Agora, você só precisa colocar nas ergométricas com o carro importado, cara, eu respeito a tua opinião. Agora, o carro importado, ele estava, vamos para fazer o teu exemplo aqui. Né? Tá voando ainda. Mas o ano passado... O carro importado tá voando. Vamos lá, em primeiro lugar, o carro importado estava com o freio de mão solto e ele ia descer ladeira abaixo sem você poder fazer nada. Entenda o seguinte, quando o jogador recebe uma proposta financeira muito maior do que a que ele recebe, ele não fica no clube. E se você mantiver ele no clube, como eu poderia ter pegado dinheiro do meu bolso, pagado as dívidas com ele, e aí ele não sairia. Só que você não teria mais aquele Barcos. O Barcos ganhava no Palmeiras 160 e poucos. O Tironi aumentou ali para 435 com data retroativa e não pagou. Então você já tinha essa dívida com o jogador. Agora, ele foi ganhar mais do que isso líquido no Grêmio. Não adianta, você não tem mais jogador quando ele recebe uma proposta dessa. Eu entendo você ter ficado chateado. Agora faz aqui um exercício comigo. Em 2013, o gremista estava satisfeito com o Barcos? Não, vamos só analisar isso. Em 2013, o palmeirense estava satisfeito com o Leandro? 2013. Não, mas espera aí. O Leandro estava disputando a Série B, jogava contra o Icasa, contra o Luverdense, entendeu? Agora, quando o Leandro, mesmo no ano passado, o Leandro, quando jogou contra equipes de nível, ele não jogou nada, certo? E esse ano, quando o Leandro jogou o campeonato da Série A e no Campeonato Paulista, ele não jogou nada. Ele não tem... Eu acho o Leandro um cara que ele, quando ele entra em campo, ele parece que ele não está nem aí para o Palmeiras, ele joga com uma má vontade, entendeu? Então, pelo que o senhor está me falando, o Palmeiras, entre aspas, trocou o Barcos pelo Leandro e o senhor está satisfeito. Não é questão de estar satisfeito ou não, é questão que você está analisando videotape. Analisar o videotape é muito fácil. Se você fosse ter essa pergunta para mim, ou se fosse perguntar para algum gremista o ano passado, eu ia falar, pelo amor de Deus, leve o Barcos embora daqui. Escutei isso várias vezes em viagens ao Sul, não só a Porto Alegre. Hoje o Barcos está vivendo um belo momento no Grêmio e o Leandro está vivendo um mau momento no Palmeiras. Agora, o Leandro é muito mais novo, se você for analisar como negócio e com o potencial que tem esse jogador, eu acredito que o Leandro possa dar muita alegria ao Palmeiras. Mas o momento atual é o Barcos em alta e o Leandro em baixa. Não era esse momento ano passado, como eu estou te dizendo. Agora, são coisas que você... foi planejado ser feito dessa maneira? Não. Foi uma necessidade que o Palmeiras teve em janeiro de 2013. Eu já falei várias vezes isso. Eu não me orgulho desse negócio, mas eu tenho consciência absolutamente tranquila que o negócio feito foi o melhor para o Palmeiras naquele momento.
acredite, o Barcos, e não é só o Barcos tinha um bom relacionamento com a gente. Qualquer jogador, se receber uma proposta melhor e puder sair de graça, sai. Queria perguntar da seguinte forma, o Palmeiras em 2013 ele foi eliminado pelo Santos no Paulista, Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, pelo Tijuana na Libertadores, disputou a Série B, foi campeão, que para mim, é claro que eu queria muito que o Palmeiras subisse, acho que o desejo de todo palmeirense, mas não comemorei o retorno, né, o título. Em 2014 a gente foi eliminado pelo Ituano, saímos na Copa do Brasil do Atlético Mineiro com 2 derrotas e quase caímos aí no Brasileiro, ainda corremos um risco mais pequeno, mas ainda corremos. Isso tudo desde quando você assumiu a presidência do clube. Mas vamos esquecer seu lado de presidente. Eu queria te fazer uma pergunta como torcedor do clube. O senhor está contente com a gestão do Paulo Nobre? Como torcedor? Isso. Como torcedor, a gente só olha o futebol e é claro que eu não estou contente. Como torcedor, você quer ganhar títulos, você não quer ser gozado na segunda de manhã, você não quer que seu filho sofra bullying na escola por ser palmeirense. Como torcedor, Marquinhos, não tem como um torcedor estar contente. Se você não parar para avaliar de onde nós saímos e onde nós estamos hoje, você não tem como ficar contente. Agora, analisa que você partiu do negativo para chegar onde você está agora. Mais uma vez, é frustrante ser torcedor porque você sente a impotência de não poder fazer nada. Mas entenda, torcedor não tem compromisso nenhum com a administração. O presidente tem a obrigação de ter e tem que engolir o torcedor que existe internamente, por mais chateado que ele esteja. Você toma você tem um resultado negativo num jogo, se você ficar com raiva, falar não quero mais saber disso e etc., e você até o próximo jogo não quer saber mais nada mesmo. O presidente não tem esse direito. No dia seguinte, o Palmeiras precisa continuar rodando, precisa continuar tomando alguma decisão, e administrar não é tão simples. Você precisa, o administrador, como eu falei, não tem uma varinha de condom para fazer as coisas acontecerem do nada. Você precisa plantar, você precisa regar, você precisa cuidar para um dia colher. Infelizmente, o que fizeram com o Palmeiras foi uma brincadeira. É chato falar o que eu vou falar agora, mas o Palmeiras faliu em abril do ano passado. Em abril do ano passado você não tinha mais dinheiro para chegar ao final do ano, Marquinhos. E no fundo os jogadores não são palmeirenses como nós. O jogador é um profissional, por mais que até possa torcer para um time ou outro, ele é um profissional. A hora que você faz um contrato com ele e fala que vai pagar uma luva de X e um salário de Y, ele se organiza, começa a fazer os investimentos dele e tudo mais, e você na hora que fica em atraso com ele, ele fica totalmente insatisfeito. Então a gente pegou um quadro do time totalmente insatisfeito, do time não acreditando nele mesmo, a gente estando com dívidas com o próprio elenco, com os profissionais que trabalham no clube. Não tem mágica, cara. E como presidente do clube agora, o que você acha que tem que ser feito na próxima gestão, ou você é o próximo presidente que está Palmeiras melhorar, sair dessa, tanto na parte financeira como na parte do futebol? O que você faria? Bom, vamos lá. Os patrocínios vão voltar a surgir, por quê? Porque 2014, a gente imaginou o quê? 2014 pra gente é o ano do nosso centenário. Só que para o resto do mundo, 2014 era o ano da Copa do Mundo no Brasil. Todo grande patrocinador que podia estar num clube grande, no Master, acabou indo para o investimento na Copa do Mundo. Então eu acho que vão voltar investimentos no futebol, apesar do mercado já deu certas sinalizações que está super retraído e os salários não retraem junto com o mercado, né? E só cortando, é verdade que o senhor teve 2 propostas de patrocínio master de 15 milhões e o senhor recusou? Imagina. Isso é o que falam. Eu tive uma proposta... Queria de 30 milhões e recusou. Imagina, que isso. Uma proposta de 15 milhões não desvaloriza a camisa. Agora, se você está pedindo 25, 20 e vem uma proposta de 5, hoje, depois que passou, eu preferia ter tido esses 5. Mas meu medo era pegar os 5 e depois você deixar de ter um patrocinador melhor até pelo advento do centenário. Isso nunca aconteceu. Agora, para o palmeirense entender como o mercado estava sem patrocinador. Quem veio procurar o Palmeiras para oferecer 25 mil reais por jogo
foi a Óticas Diniz, um patrocinador que normalmente está em times de terceira linha. Veio procurar o Palmeiras simplesmente porque eles sabem que não tinha patrocinador. Então vamos lá, Marquinhos. Primeira coisa, você precisa, agora que os patrocinadores, por mais retraídos que eles estejam, que vão voltar ao mercado, o Palmeiras tem todas as condições de ser um dos clubes grandes, que não é só o Palmeiras, o único clube grande que está sem patrocínio. Vai o Palmeiras naturalmente ter um patrocínio. Você precisa conseguir quebrar o conceito que ser sócio-avante é única e exclusivamente para você ir a jogos de futebol. Na verdade, o sócio-avante pode dar descontos que vai ajudar a família do torcedor como um todo. A hora que você conseguir quebrar isso, você vai ter tranquilamente 200, 300 mil sócios. A hora que você tiver 200, 300 mil sócios torcedores, você passa a ter no Avante uma fonte de receita que torna o Palmeiras quase que autossustentável. Uma fonte que vai ser muito maior do que a própria televisão. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Tentar ver essas fontes alternativas de receita que nós temos e todo mundo, todo palmeirense vir e abraçar. Uma coisa que a gente conversou até lá no Palmeiras um dia, o cara que eventualmente quebrou a cadeira do Itaquerão e colocou, vou colocar na conta do Nobre. Pessoal, é claro que o Palmeiras que acaba pagando essa conta. Quando a gente faz um programa Avante, não é um programa do Paulo, é um programa do Palmeiras. Quando a gente pede para as pessoas entrarem no Facebook Brahma Palmeiras e curtir, é porque quanto mais curtir tiver no Brahma Palmeiras, mais dinheiro você tem para poder fazer obras. Agora, não entendo porque o Corinthians tem o dobro de curtir que a gente no Brahma Corinthians. O São Paulo tem 50% a mais de curtir que o Palmeiras. E o Palmeiras tem a maior mídia de internet do mundo. E nós estamos em terceiro lugar. Então, pegar todos esses planos que eventualmente a gente crie e abraçar para o Palmeiras poder ter mais receita. E o futebol, você perguntou do dinheiro e do futebol. O futebol é o seguinte, hoje nós gastamos em torno de 6 milhões de reais com salários, com imagem e com os encargos. O Palmeiras consegue sustentar um time desse valor. Agora, em vez de você trabalhar com 40 jogadores, você pode trabalhar talvez com 33, 34, talvez com 30. No Campeonato Paulista, por exemplo, você só pode ter 28 jogadores, sendo 3 goleiros. Estão fazendo isso até para poder baratear um pouco a folha de pagamento dos clubes. Então você enxugando e tirando eventualmente jogadores, somando o salário de todos esses jogadores que saírem, você consegue trazer 3 ou 4 jogadores para qualificar o elenco e você poder almejar disputar títulos em 2015. Bom, acredito eu que quando um dono de uma empresa que vai patrocinar um clube de futebol, ele primeiro ele analisa se aquele time ele tem um elenco bom para disputar títulos, até porque quanto mais o time disputar título, a marca dele vai ser exposta na televisão. A televisão é a mesma coisa, né? Que ele só vai pagar uma cota alta para aquele clube se aquele clube também tiver um time bom para disputar título, para poder passar aquele jogo na televisão. E o Avante é a mesma coisa. O cara ele só vai ser sócio Avante se o Palmeiras estiver com um time bom também, para ele poder acompanhar um bom espetáculo. É claro que agora o número do Avante está aumentando por causa da novidade da Arena, isso seria natural. Mas se chegar uma hora que a Arena virar algo normal, que para ele já não vai ser mais novidade, ele vai deixar de pagar o Avante, o Palmeiras não vai ter fonte de renda, o Palmeiras não vai ter um patrocínio bom, não vai ter cota de televisão e também não vai ter um time bom. Você acha que, primeiramente, a gente não precisa montar um time competitivo para depois ir atrás de patrocínio, cota? Marquinhos, você tendo um time competitivo disputando títulos, tudo facilita, todas as portas se abrem. Do que você falou é o seguinte, o patrocinador, antes de procurar um time que esteja bom, ele procura um time que tenha massa crítica, que tenha uma quantidade de torcedores que possa consumir a marca dele. Isso independente da qualidade do time. Primeira coisa que ele olha, porque não adianta nada você pegar um time qualquer, Taquaritinga, tiver um super de um time, não pensa que você vai conseguir patrocínio fácil. Simplesmente porque ele não tem uma torcida que possa sustentar um patrocínio muito grande. Então a primeira coisa é se o time é um time popular ou não. Televisão. A televisão mostra
Ela paga se você dá um retorno grande. E ela mostra a você por que às vezes as pessoas brigam. Pô, a Globo ia passar o Palmeiras e passou o São Paulo. Isso aconteceu durante a Copa do Brasil. O Palmeiras ia jogar, acho que contra o Sampaio Correia, lá. E o São Paulo ia jogar contra o CRB ou CSA, alguma coisa aqui. Ia passar o Palmeiras e no dia mudou para o São Paulo. Pô, você tem que ir lá brigar com a Globo, etc. A Globo não gosta ou desgosta de algum time. Ela só olha dinheiro. Ela olha quem dá mais retorno, quem dá mais audiência. Se ela passou o São Paulo e não o Palmeiras, é porque o São Paulo estava dando mais audiência naquele momento. Se vocês se recordarem, quando o Neymar jogava no Santos, só passava o Santos. E agora praticamente não passa mais. Eles são muito frios em relação a isso. O sócio-avante, sim, ele acaba aderindo mais quando o time está melhor, disputando jogos decisivos e tudo mais. Mas isso, Marquinhos, é que a gente precisava tentar quebrar. Porque quando o Palmeiras mais precisa, é quando ele não está nesse momento de apogeu, entendeu? E aí é que tendo uma torcida gigantesca como a do Palmeiras, se ela abraça o time e se ela entra nas campanhas que a gente faz, você consegue ter verba para montar um time bom e aí você iniciar o círculo virtuoso. É claro que se você conseguisse montar um time antes, seria melhor. Agora, você imagina você vender o almoço para pagar o jantar. Você imagina você montar um time sem ter condições de sustentar esse time. Se eventualmente tudo que você está imaginando que vai acontecer não acontece, você quebra o clube de novo. Presidente, é o seguinte, a torcida do Palmeiras ela é muito sofrida, entendeu? E esse plano, o que o Marquinhos quis dizer é o seguinte, que o plano Avante ele só tem 50 mil, porque primeiro ele alavancou naquela final contra o Curitiba, certo? Lá foi muito pouco. Não, foi sim. Foi muito pouco. Foi embora, ele teve. Aí depois, sabe qual foi o máximo depois que chegou a atingir? Tijuana. Mas quanto você acha que atingiu na época do... Lá foi feito um programa, não era um programa de sócio-torcedor. Lá foi feito um programa para vender ingresso para a final. Então, mas quanto você acha que chegou? 15 mil. 12 mil. Então, 15 mil. Aí depois teve o jogo do Tijuana, jogo do Ituano e agora da Arena. O que a gente quer dizer é o seguinte, que o programa de sócio-torcedor, ele só funciona quando o time é forte, quando o time é bom. Funciona melhor. Funciona melhor. O palmeirense não adianta, ele já está, falando português, claro, ele já está de saco cheio de times fracos, times medíocres, técnicos incompetentes, entendeu? Diretorias patéticas, entendeu? O que a gente quer, o senhor vai chegar a 200 mil na hora que o senhor montar um esquadrão, entendeu? A hora que o senhor investir em jogadores de ponta. Não adianta que nem... Eu vi uma entrevista do senhor falando que a minha mãe tem que ser avante para eu pagar o avante da minha mãe. Isso aí não adianta. O torcedor do Palmeiras, ele já está cansado de passar vergonha. O que a gente quer é um time forte, porque aí sim o carinha da portaria vai fazer o avante, ou todo mundo vai fazer o seu avante e vai ajudar o Palmeiras. Porque aí você vê o investimento feito no time de futebol. Não adianta você pagar o seu avante e você vê o Eldinho jogando, você vê o Wendel, que já completou 200 jogos. A gente não quer isso. A gente quer um time forte. E com um time fraco, o seu programa de avante ele só vai funcionar quando tiver um jogo assim, da Arena, ou quando o Palmeiras disputar uma semifinal, uma Libertadores. Senão, o senhor sabe que quando fica nesse meio termo de campeonato, a inadimplência é grande. Bom, a tua colocação foi com relação o programa cresce se tiver um time bom. Se você tiver um time maravilhoso e o torcedor enxergar o avante só como maneira de você conseguir desconto ou facilidade na compra do ingresso, eu afirmo para você, você nunca vai ter 200 mil. Você não vai passar de 50, 60 mil nunca. Você precisa ter algo a mais, porque você não tem lugares dentro do estádio para acomodar todo mundo. Então, não pense que você tendo uma coisa é o seguinte... E por que o Inter tem 120 mil e o estádio cabe 70? Porque o torcedor lá pode votar para presidente. Porque você tem uma rivalidade muito grande entre Grêmio e Inter. Então, um quer crescer mais do que o outro. Então, o torcedor do interior que nunca vai a um estádio, ele quer ser só para o time dele ter mais sócios torcedores do que o outro. O que eu estou falando para você é o seguinte...
Se você restringir o sócio-torcedor só, única e exclusivamente ao futebol, você chega num gargalo. Até o momento que o cara quer ir no estádio e não pode ir no estádio, então ele não vai virar sócio-avante. O que eu falei, e vamos deixar muito claro aqui, não falei da mãe de ninguém, eu só falei que a família do torcedor, o dia que a mulher do torcedor entender que ela tem desconto e acaba ajudando a própria família, ela, em vez de ficar brava de ele gastar dinheiro com o sócio-torcedor, ela vai cobrar o marido que não atrás no sócio-torcedor para ela poder, continuar tendo os descontos no supermercado e nos demais descontos que o programa Avante possibilita. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter um time forte e agradar o torcedor e tudo mais e ajudar os avantes que gostam de futebol, mas você precisa quebrar esse paradigma de achar que Avante é só para futebol ou Avante é só para ter descontos ou facilidades para ir ao estádio. Quando você conseguir quebrar isso, você vai ter 200, 300 mil. Foi isso que eu quis dizer. Bom, infelizmente a gente está já com o tempo praticamente esgotado. Eu só queria fazer uma pergunta rápida que está todo mundo querendo saber nesse momento sobre o jogo de estreia na Arena, né? O Palmeiras ainda não divulgou como será feita a venda, mas a dúvida é qual será o valor mais barato do ingresso no jogo, como que será feita a venda pelo Avante também. Olha, Marquinhos, é o primeiro jogo na Arena. Por ser o primeiro, por ser a estreia, obviamente os ingressos eles vão ser mais salgados. Você precisa ter divisórias para conseguir cobrar preços diferentes. Então você vai ter no anel de baixo 4 setores diferentes e o setor dos adversários. E no anel de cima vai ter um preço só. Que a entrada é única, né? A ideia, nós ainda não fechamos isso, o preço. Eu acho que o preço mais barato vai ser em torno de R$80, mas isso não está ainda 100% definido. Agora, o que é importante deixar claro para o torcedor? Como é que você vai priorizar a compra desse ingresso? Você vai dividir em 5 categorias. Hoje, se eu não me engano, é dividido em 3. Exato. 3, 2 e 1 estrela. A gente vai ter 5 estrelas, 4, 3, 2 e 1. Então, quem que é os 5 estrelas? É todo torcedor que tenha, torcedor Avante, que tenha de 81% a 100% de frequência no estádio esse ano. Você vai ter todo o sócio Avante que estiver nas categorias de R$600 por mês e R$300 por mês. E você vai ter todo sócio do clube que for sócio Avante, também vai entrar na categoria 5 estrelas. A categoria 4 estrelas vai ser todo torcedor, independente do plano Avante que ele tiver, todo Avante que tiver de 61% a 80% e todo o sócio Avante da categoria R$140. O 3 estrelas, todo torcedor que tenha frequência de 41% a 60% e que faça parte do plano de R$70. Aí o 2 e 1 estrelas é de 21% a 40% de frequência nos estádios do 2 estrelas e que tenha alguma frequência no estádio, seja ela qual for, 1 estrela. Não sei, não posso garantir que vai chegar a atender as 5 categorias. Agora, provavelmente as 3 primeiras é praticamente certeza. Bom, infelizmente a gente não tem mais tempo. Só queria dar um recado rápido aí. No domingo, Palmeiras e São Paulo, o jogo é às 19h30. A Mancha vai marcar às 16 horas ali na Rua Turiaçu. O valor da caravana para a ida do Morumbi, para a ida e para o retorno, é R$10, preço único. Os ingressos devem vender a partir de quinta-feira no Pacaembu. A gente não tem certeza ainda, mas deve ser mais ou menos isso aí. E geralmente o São Paulo vem cobrando R$40 no valor do ingresso. Eu queria agradecer a presença do Paulo Nobre, né? Apesar de tudo ele compareceu. E se ele quiser falar mais uma última coisa, fica à vontade. Não, Marquinhos, só quero deixar claro, mas muito claro uma coisa. Eu não tenho preconceito nenhum com o torcedor uniformizado. Já falei isso para você várias vezes, mas é diferente poder falar na televisão de vocês. Tudo que eu faço visando o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras, para a instituição, independente de agradar ou não agradar. Espero que vocês tenham essa certeza absoluta.
Eu acho que vocês fazem uma festa muito bonita nos estádios, da mesma maneira que quando vocês eventualmente ficam chateados, etc., conseguem tumultuar também bastante. Torço que vocês fiquem satisfeitos com vocês e o torcedor de uma maneira geral, satisfeitos com o Palmeiras que a gente vai montar para 2015, e trabalho aqui não falta. Isso aí. Tá certo, Paulo Nobre, a gente agradece a sua presença. Boa noite, Catatal, rapidinho. Bom, boa noite. A gente só espera que o Palmeiras seja forte, né? Com qualquer candidato que vença as próximas eleições, né? Tá certo. Boa noite, Marquinhos. Boa noite. Infelizmente não dá para perguntar tudo, que o programa é curto, mas foi o que deu para fazer. E mandar um parabéns também para a Loucura, que hoje completa 30 anos aí, torcedor do Atlético. Parabéns para todo mundo lá, que Sempre parceira nossa. Uma amizade construída com respeito aí. Parabéns para todo mundo lá em Minas Gerais aí. Tá certo, gente. A gente vai encerrando por aqui até terça que vem. Valeu, obrigado. TV Mancha.